O programa Diálogo Sem Fronteira recebe hoje o professor Demerval Saviani. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer, estou à disposição. O professor Saviani, ele tem uma formação que eu diria sui generis, porque formado em filosofia, depois fez o doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é nosso professor aqui da Universidade Estadual de Campinas, da nossa Faculdade de Educação já há bom tempo, ele é um professor emérito da nossa universidade, e é coordenador de um grupo de pesquisa justamente sobre a questão da educação e sociedade, uma das grandes referências na área. Então, o tema de hoje, que nós vamos tratar, professor Saviani, é justamente sobre a questão da educação e da sociedade, a relevância, a relação disso. Então, a primeira pergunta que eu faria é qual a relação que podemos ver entre sociedade e educação? Bom, a educação é uma atividade fundamental do ser humano, né, que se inicia basicamente com a origem do próprio homem. Né? O homem se constitui como um animal diferenciado, né, na medida em que, em lugar de se adaptar à natureza, ele tem a necessidade de adaptar a natureza a si. Então ele se constitui produzindo sua própria existência, agindo sobre a natureza e transformando-a. Mas isso, então, significa que ele, para agir sobre a natureza e transformá-la, ele necessita aprender a fazer isso. Né? E, nas origens, ele aprendia essas coisas fazendo-as. Né? E, então, nas comunidades primitivas, a educação coincidia com a própria vida. Era vivendo, produzindo a sua existência, agindo sobre a natureza, que ele aprendia a agir sobre a natureza, a transformá-la. E, nesse processo, as experiências que tinham bom resultado eram mantidas, conservadas e foi compondo então o acervo da cultura humana. Né? Quer dizer, a primeira questão da educação é aprender a se fazer alguma coisa, por exemplo, um objeto de uma lasca, uma flecha, sim, para se poder transmitir, para que os filhos fizessem e depois os netos. Aí sim, entra a educação. Exatamente, é que o homem, ele é primeiro um ser gregário, ele vivia na tribo, né, vivia em conjunto com os outros, e é na relação com os outros e com a natureza que ele ia se desenvolvendo como homem. Né. Esse processo já, então, coincidia com a educação. Né. Nessas condições primeiras, na comunidade primitiva, tudo era comum. A terra, o meio ambiente era comum e os homens também se desenvolviam em comum. E, portanto, o caráter social do homem está na própria origem de sua existência. A partir do momento em que ocorre a apropriação privada da terra, né, então os homens se dividem entre os proprietários e os não proprietários, né? E aquilo que era comum, então, agora passa a ser cindido. E isso vai se refletir também na educação. Né? A educação também passa por uma cisão. Né? Se diferencia a educação dos proprietários da educação dos não proprietários. A educação dos não proprietários, dos que tinham que trabalhar para sobreviver, para se manter e para manter o conjunto da sociedade, continua sendo feita no próprio processo de trabalho. Agora, a educação daqueles que dispunham de tempo livre passa a ser num espaço diferenciado. E é aí que surge a escola, porque a escola, em grego, skolé, significa o lugar do tempo livre, né? Do ócio, do lazer. Né? É aquele que tem tempo para não estar no campo trabalhando, pode se dedicar a estudar. Exatamente. E isto caracteriza, então, a sociedade antiga por oposição à sociedade primitiva de caráter comunista. O comunismo primitivo agora cede lugar a uma sociedade dividida em classes, né? A classe dos proprietários e a classe dos não proprietários. Na antiguidade, a forma de trabalho
que mantinha o conjunto da sociedade era a escravidão, né? Então, uma sociedade escravista. Essa sociedade se transforma depois, na Idade Média, na sociedade feudal, que é baseada no trabalho dos servos, né? E, posteriormente, né, o desenvolvimento da sociedade medieval leva à intensificação do comércio e surge, então, a sociedade capitalista ou de mercado, a sociedade moderna ou burguesa, que é aquela em que nós estamos ainda, em que há uma classe dominante que detém a propriedade dos meios de produção e a classe dos trabalhadores, que são aqueles que não têm meios de produção, mas têm apenas sua força de trabalho, né, para aplicar no processo produtivo, né. Então, a educação vai se diferenciando. Até o final da Idade Média, a educação dominante era aquela que se dava pelo próprio processo de trabalho, né. A educação escolar era restrita aos poucos grupos dominantes. A partir da sociedade moderna é que, com o desenvolvimento da indústria, das cidades, com o desenvolvimento do contrato social que leva à generalização da escrita, então a forma escolar se torna a forma principal e dominante de educação. E aí vem a necessidade de generalizar a escola para todos, né? Isso é o próprio da sociedade moderna. Então, essa relação da educação com a sociedade e a educação assumindo a forma escolar primeiro como uma forma diferenciada, exclusiva dos grupos dominantes e depois como uma forma generalizada a toda a sociedade. Olha, esse quadro histórico importantíssimo porque nos dá uma visão ampla do tema e aí com isso chegamos à conclusão de que é o capitalismo que faz com que a escola se torne algo de massa para atingir a população mais ampla.